ângulos da circunferência. Então, nós vamos ver aqui arco da circunferência. Uma circunferência, quando ela é determinada pontos na circunferência, existe um arco maior e existe um arco menor. Imagine que eu não tenho aqui esse ponto X e eu só falasse assim, ó, a distância que vai de A a B. Arco a gente representa com essa curvinha. Se eu estivesse falando isso e não existisse esse ponto, vocês poderiam me afirmar se seria esse comprimento ou esse comprimento? Porque ele só diz que vai de A até B. Ele não diz se vai por aqui ou se ele vai pegar esse outro caminho. E aí? Então, pessoal, quando isso ocorre, você tem que determinar ali um ponto no que você entender que é uma distância maior, chama de uma letra, e agora vocês podem afirmar, ó, essa distância aqui que vai de A, passa por X e chega em B. Essa daqui é o arco maior. Concordam comigo? Né? E essa outra aqui que vai só de A a B é o arco menor. Isso, pessoal, é só indicação, tá bom? Olha só, aqui eu tenho agora um ângulo em uma circunferência. Só que concordam comigo, certo? Que para existir um ângulo eu tenho que ter duas retas onde o encontro delas seja um vértice. Mas eu posso afirmar que o ângulo é esse ou o ângulo é esse que está fora? E aí? Também não posso afirmar. Como demonstrar que eu estou falando desse ângulo aqui de dentro ou desse ângulo de fora? Mesma ideia. Então, para determinar, para indicar esse ângulo aqui que vocês estão vendo, nós vamos indicar dessa forma. A, O, B, chapeuzinho sempre no vértice que está aparecendo o ângulo, certo? Então, a gente determina dessa forma. Eu estou falando do ângulo central, que corresponde ao arco que vai de A a B. Se eu estivesse falando desse daqui de fora, ó, então eu teria que determinar uma letra, tá bom? E daí seria também, ó, como eu falei, a origem é o vértice do ângulo. Então, sim, é de A, O, B, onde o ângulo está na origem, só que, ó, é do arco maior. Se é do arco maior que eu estou falando, então vai ser de A, X, B, certo? Então, eu sempre preciso demonstrar dessa forma, tá bom? O vértice é um só, né? Tanto pode ser esse daqui, menorzinho, quanto esse outro maior. Só que eu tenho que falar de que arco que eu estou falando. Do arco menor ou do arco maior. Agora, a medida de arco em grau, ou seja, se eu tiver uma reta que passa pelo centro, ó, eu tenho um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, esse ângulo mede 180, assim como esse outro de baixo também mede 180 graus. Então, concorda comigo que se ele der a volta completa, vai ser essa meia volta e essa outra meia volta, né? Se transformando em uma volta completa. Ou seja, seria 180 mais 180, que daria 360 graus, tá bom? A volta completa é 360 graus. Agora, ângulos inscrito e central. Qual é a relação que um tem com o outro? Primeira coisa, pessoal, que central é esse, tá bom? Então, ó, qual é o ângulo? O ângulo é esse, até porque, olha, duas retas onde tem um vértice, ali tem um ângulo, tá bom? Ângulo inscrito é quando o vértice não é a
origem, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu também consigo fazer um outro ângulo com esse ponto central. Se eu traçar uma reta que vai da origem a um ponto, origem ao outro ponto, concorda comigo que eu também tenho ali um ângulo? É essa relação que nós vamos descobrir. Esse ângulo, pessoal, ele sempre vai ser 2 vezes o ângulo do vértice. Colocar aqui, ó, ângulo central sempre vai ser, ó, 2 vezes o ângulo do vértice. Assim, pessoal, como o vértice vai ser a metade do ângulo central. Para ficar um pouquinho mais claro, digamos que eu não conheça esse ângulo, que eu só conheça esse, ó. Esse outro ângulo aqui, ele mede 100. Então, qual vai ser esse ângulo? Lembrando, ó, o vértice é a metade do ângulo central. Então, esse x vale quanto? 50. Outra forma de pensar também, o vértice ele é 2 vezes, ou seja, o dobro do ângulo central. Olha só, digamos que eu tenha só esse ângulo aqui, ó, que é 30. Esse outro mede quanto? 60. Concorda comigo? Lembre, se eu tiver o valor do vértice, o ângulo central é 2 vezes. Se eu tiver o ângulo central e tiver que descobrir o ângulo do vértice, é a metade. Se eu for pensar em fórmula, pessoal, ó, o vértice é o ângulo central dividido por 2, tá bom? Seria quanto aqui, ó? 60 dividido por 2, 30. Se eu quero descobrir o ângulo central, então eu vou multiplicar 2 vezes o vértice. Concorda comigo? 2 vezes 30, 60. Vamos ver aqui essa questão de ângulo central. Para descobrir o ângulo do vértice, então vai ser o ângulo central dividido por 2. Para descobrir o ângulo central, vai ser 2 vezes o vértice. Então, ó, usando qualquer uma dessas duas fórmulas, vocês conseguem encontrar o valor de y. E depois que encontrar o valor de y, é só substituir aqui, ó, e vocês encontram o ângulo de cada um, tá bom? Então vamos lá, usando qualquer um. Eu prefiro esse. O ângulo central, eu tenho y mais 80 igual 2 vezes, né? Aqui, né? O dobro, então 2 vezes y mais 15. Y mais 15. Então, aqui eu vou ficar y mais 80 igual. Esse número que está fora multiplica cada um que está dentro do parênteses. Então, ó, número vezes letra é só juntar. 2 vezes y dá 2y. Mais 2 vezes 15, 30. Para você descobrir alguma letra, você tem que isolar essa letra, deixar essa letra sozinha. Então, eu vou passar o y para cá e esse 30 para lá. Lembrem, pessoal, que para passar de lado, inverte o sinal, tá bom? Esse 80 positivo, ele vai ficar no membro dele, então ele não inverte de sinal, ele permanece do jeito que tá. Agora, esse 30 que tá no outro membro, como assim, Camila? Que membro? Quem determina o membro é o símbolo de igualdade, tá bom? Aqui é um membro e aqui é um outro membro. Então, se o 30 está no outro membro, ele vem com o sinal invertido, então ele vai ficar como menos 30. O 2y já está no membro dele, então deixa ele como está. Agora, o y, que está positivo, ó, você não está vendo o sinal dele, mas ele é positivo. Ele vai passar para o outro membro negativo. Então, aqui, olha, vocês vão ficar com 80 menos 30, que vai dar 50. E aqui vocês vão ficar com 2 menos 1, porque também quando você não está vendo o número, que número é? 1. 2 menos 1 dá 1. Então, vocês vão ficar aqui, ó, com 1
y. Lembrando que não precisa colocar esse número 1, porque quando não tem número, subentende que esse número seja 1. Então, eu vou ter que y é igual a 50. Achei o valor de y. Isso indica que o ângulo mede 50? Não, indica que só esse y aqui, olha, mede 50. Então, é só substituir, ó, 50 mais 15. Então, aqui, ó, esse ângulo é 65 graus. E esse outro ângulo, ó, 50 mais 80, dá 130. Vou puxar aqui, ó. 130 graus. Agora vamos ver se faz todo sentido. O ângulo do vértice é a metade do ângulo central? É, né? 130 dividido para 2 dá 65. E o ângulo central é 2 vezes o vértice? É, né? 2 vezes 65 dá 130. Então, tá conferido, pessoal.